E aí pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês agora o sistema circulatório, tentando facilitar ao máximo. De forma geral, o sistema circulatório é compreendido pelo coração e os vasos sanguíneos, que juntos impulsionam e transportam o sangue para todos os tecidos do nosso corpo. Com esse sangue são levados nutrientes, hormônios, medicamentos e, claro, o oxigênio necessário à respiração celular. É uma via de mão dupla. Leva, mas também coleta os produtos gerados pela atividade da célula para posterior eliminação, como exemplo o gás carbônico. Falando de sangue, não podemos deixar de citar que o sangue também participa do controle da temperatura e do sistema de defesa corporal. Iniciando pelo coração, ele é um órgão oco, muscular e, portanto, contrátil, funcionando como uma bomba, recebendo e impulsionando o sangue para os tecidos do corpo. Vamos conhecer um pouco mais o coração e entender como ele funciona passo a passo. Ele possui 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, sendo que as cavidades direitas não se comunicam com as esquerdas. Os átrios se comunicam com os ventrículos de seus respectivos lados, através do ósseo atrioventricular. O coração não possui um músculo qualquer. Nós temos aqui um músculo tão especializado que ganha seu próprio nome, o músculo estriado cardíaco, que compõe essa parede média em cor amarela que chamamos de miocárdio. O que faz o músculo cardíaco ser tão especial? É porque ele consegue gerar os próprios impulsos rítmicos e conduzi-los rapidamente por todo o coração, gerando a contração do músculo. Essa capacidade autoexcitativa do coração é possível exemplificar em uma pessoa que tem morte encefálica. Devido a essa capacidade autônoma de gerar os impulsos elétricos para a contração, ele continua batendo por algum tempo mesmo após a morte cerebral. Esse feito proporcionado pelo músculo estriado cardíaco é chamado de sistema de excitação-condução do coração e se organiza da seguinte forma. Observe o esquema. Na parte superior do átrio direito, temos o nódo sinoatrial, o famoso marcapasso do coração. É um conjunto de fibras especializadas que gera impulsos elétricos que se espalham por todo o miocárdio, determinando a contração muscular. Para que esses impulsos elétricos gerados possam se propagar adequadamente pelo resto do coração, temos o auxílio de outras fibras especializadas, como o nódo atrioventricular. Sua função é retardar a condução desse impulso cardíaco para os ventrículos. Por quê? O retardo dá tempo para que os átrios esvaziem seu conteúdo nos ventrículos antes da contração ventricular começar. Mais para frente eu vou explicar melhor esse mecanismo de contração e relaxamento. E por fim, o feixe de His e fibras de Purkinje. Elas transmitem esses impulsos cardíacos em grandes velocidades, permitindo a transmissão quase simultânea do impulso cardíaco por todos os ventrículos. Cabe ressaltar que essas fibras especiais não são visualmente distinguíveis do restante do músculo cardíaco. Esse estudo é microscópico. Toda essa regulação apresentada até agora, ela é feita pelo próprio coração e chamamos ela de regulação intrínseca. Porém, é bom destacarmos que o cérebro, o sistema nervoso autônomo, ele inerva o coração. E a regulação exercida pelo cérebro nós chamamos de regulação extrínseca. Observe que o ex é de externo, vem de fora do coração. Então, o que o sistema nervoso faz de fato? A parte simpática do sistema nervoso autônomo penetra no músculo, inclusive no sistema especializado intrínseco, tendo como função principal aumentar a frequência dos batimentos que são gerados pelo próprio coração, ou seja, causa taquicardia quando necessário. Já a parte parasimpática do sistema nervoso autônomo também envia fibras nervosas para o coração, porém ele faz o contrário, ele atua diminuindo a frequência dos batimentos cardíacos, a famosa bradicardia.
Bom, você viu então que a regulação intrínseca ela gera os batimentos do coração. Os eventos que ocorrem do início de um batimento até o início do próximo batimento, nós chamamos de ciclo cardíaco, que consiste em 2 períodos principais, um de relaxamento, que a gente chama de diástole, em que o coração se enche de sangue, seguido por um de contração, chamado sístole. Vamos então acompanhar o ciclo através da animação que eu fiz. Com os átrios com o músculo relaxado e as válvulas atrioventriculares fechadas, impedindo a comunicação momentânea com os ventrículos, o sangue chega continuamente nos átrios através das veias. Com o ventrículo em diástole e o aumento da pressão nos átrios, as válvulas atrioventriculares são abertas e as válvulas da aorta e do tronco pulmonar permanecem fechadas, evitando assim o retorno de sangue das artérias para o ventrículo. Então o sangue começa a fluir do átrio para o ventrículo antes mesmo do átrio se contrair. A contração atrial causa um enchimento adicional de apenas 25% dos ventrículos, por isso é incomum o termo sístole atrial. Com o enchimento completo das câmaras ventriculares, ocorre enfim a sístole ventricular, aumentando a pressão ventricular acima da arterial e ocasionando o fechamento das válvulas atrioventriculares para impedir o refluxo do sangue para os átrios, e a abertura das válvulas pulmonar e aórtica, com o sangue sendo, portanto, bombeado para as artérias aorta e o tronco pulmonar. Observe também que, simultaneamente à contração ventricular, os átrios que estavam relaxados receberam sangue das veias novamente. Com o ventrículo relaxado, em diástole, sua pressão cai abaixo da arterial, fazendo com que as válvulas pulmonar e aórtica se fechem novamente e a válvula atrioventricular se abre, reiniciando o ciclo cardíaco novamente. Reveja o ciclo um pouco mais rápido sem as anotações. Bom, vou comentar 2 pontos adicionais sobre o ciclo. Primeiro, sobre o volume. Em diástole, o volume de sangue no ventrículo de uma pessoa em repouso é de aproximadamente 120 ml, o chamado volume diastólico final. Depois da sístole ventricular, podemos observar que restou um volume sanguíneo dentro do ventrículo, que corresponde a 50 ml, o chamado volume sistólico final. Portanto, a quantidade que foi ejetada para a artéria corresponde a 70 ml de sangue. Esse volume de sangue ejetado para as artérias é chamado de fração de ejeção. Bom, o segundo e último ponto adicional é sobre o som característico do coração, também conhecido como as bulhas cardíacas. Quando as válvulas se fecham, elas geram força vibratória que ressoa na caixa torácica, caracterizando o famoso tum-tá dos batimentos. O primeiro som, o tum, ele representa o fechamento das válvulas atrioventriculares direita e esquerda. O segundo som, o tá, representa o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica. O fechamento incompleto de alguma válvula, ele caracteriza o famoso sopro cardíaco. Ouve-se com um estetoscópio o som de um vento soprando, que nada mais é do que o sangue voltando através de uma válvula mal fechada, né? Gera o refluxo. Bom, pessoal, encerra aqui o primeiro vídeo dos 3 que eu farei sobre o sistema circulatório. As dúvidas que surgirem pode postar nos comentários que eu respondo, beleza? Grande abraço.